Um dos mais esforçados apoiadores de Ciro Gomes agora dá sinais de que pode votar em Lula. Tico Santa Cruz explicou por quais motivos considera essa possibilidade e se disse disposto a apoiar Ciro Gomes no futuro. Só que não adiantou, ele foi chamado de traidor mesmo assim por militantes ciristas. Pois é, Tico Santa Cruz, o traidor açoitado pelos espinhos da rosa. Ana, pouca gente sabe, mas além de ser o cara do Detonautas, ele também é o cara da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele se formou cientista político, né? E ele sempre foi, ao que me consta, continua sendo, um entusiasta aí do texto do Ciro Gomes. Dá uma olhadinha aqui nessa manchete, Ana, tá contigo? Tico Santa Cruz indica voto útil em Lula se Ciro não melhorar posição logo. Aí danou-se. Então vai votar no Lula. Tem jeito. Não tem jeito. É só olhar para o Datafolha lá, que essa é a única conclusão possível. Ele e o Porchat. Mas bora para o texto do UOL. Um dos mais fiéis apoiadores de Ciro Gomes no meio artístico, o roqueiro Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, fez hoje uma série de postagens no Twitter indicando que vai declarar voto útil em Lula para presidente. Isso acontecerá se o candidato do PDT ao Planalto não tiver melhora significativa de posição nas próximas pesquisas de intenção de voto. Vinha alertando sistematicamente que a tendência do discurso em busca de um voto antipetista, bolsonarista arrependido com ataques ao Lula, era um caminho perigoso, não apenas para a campanha, mas para seu futuro político, poderia ser um tiro no pé, escreveu Tico. Ana, o cirista chateado com a posição do Tico Santa Cruz pode ser algum cirista que não esteja assim inteirado da qualidade, das características do posicionamento e do apoio que o Tico Santa Cruz sempre ofereceu ao Ciro Gomes. Porque eu, pessoalmente, talvez tenha aí alguma entrevista assim, mas eu nunca vi uma entrevista do Tico Santa Cruz sobre política em que ele fosse falar sobre o Ciro Gomes e não fizesse uma separação muito importante entre o projeto e a personalidade. Muitos ciristas cultuam a personalidade de Ciro Gomes, embora neguem. Como muitos lulistas cultuam a personalidade de Lula, embora neguem. Como muitos bolsonaristas cultuam a personalidade de Bolsonaro, embora o chamem de mito. Peraí. Chamar de mito é prova de que cultua a personalidade. Seja como for, Tico Santa Cruz faz uma separação entre persona e projeto. Quer ver? Quer ver? Pega aí ele falando do projeto. Sim, eu desde 2018, né, eu fiz uma... O meu apoio ao Ciro é um apoio de identificação com um projeto que ele tem, de nacional desenvolvimento. Eu fiz a leitura do livro, eu acho que esse livro ainda vai ter que ser reeditado, porque depois da pandemia precisa se fazer mais coisas, né? O Brasil precisa ser reconstruído, e a reconstrução do Brasil vai passar pela necessidade realmente de se colocar um projeto que possa ser praticado, porque não adianta você fazer uma entrevista com um político e o político vai falar: eu sou a favor da educação, eu sou a favor de melhorar a condição dos pobres, etc. Tá, mas como? De que forma? E o Ciro apresenta, através do projeto dele, formas viáveis de se colocar em prática essa questão, incluindo a reconstrução do nosso país do ponto de vista da industrialização do Brasil. Muito bem. E quando ele fala da personalidade, aí é uma fala assim com mais ressalvas, Ana. A dificuldade do brasileiro de olhar para isso, para os políticos, e não encará-los como salvadores da pátria, porque não existe salvador da pátria. Então, eu não sou personalista. Eu não estou apoiando o Ciro Gomes como ser humano Ciro Gomes. Eu estou apoiando o projeto que o Ciro Gomes representa, né? Então, acredito que, dentro disso, se você me perguntar, qual é a diferença do Ciro para os outros modelos? Basicamente, os modelos que foram adotados pelo PT, pelo Fernando Henrique e pelo Temer e pelo próprio Bolsonaro, é um modelo econômico que privilegia setores da sociedade que sempre foram privilegiados. E acho até que essa questão isola um pouco o Ciro quando é falado sobre a abordagem dele, a campanha dele, a figura dele, porque a política econômica que ele prega atinge um percentual da população, que é aquele 1% ali, que sempre dominou o Brasil e comandou o Brasil e que não quer ser incomodado. E com quem o Lula conciliou muito bem, né? Fez um governo de conciliação,
que conseguiu bons resultados do ponto de vista social, mas que, por outro lado, manteve a base econômica para um modelo que está dando aí o resultado, né? O liberalismo completo, aberto. A gente criou muito bons cidadãos que são capazes de consumir, mas não necessariamente capazes de raciocinar de que forma eles consumiram e como se sustentar esse consumo. Então, acredito que a política do Ciro, principalmente a parte econômica, ela vem de encontro a bater de frente com essas pessoas que são pessoas que nunca foram incomodadas no Brasil. Perfeito, perfeito. Está aí o Tico Santa Cruz, entusiasta do projeto do Ciro Gomes, mais do projeto que da persona, né? E aí ele diz assim, ó, sempre apoiei o Ciro, vou continuar gostando muito do Ciro, mas nesse 2022 estou percebendo que talvez eu tenha que dar aí um voto útil, né? Aponta ali o que ele considera assim alguns vacilos da campanha do Ciro Gomes, tipo essa coisa aí de ir atrás do voto bolsonarista, cedendo ao discurso bolsonarista, né? Bolsonaro está adorando isso aí. Mas vamos ver aqui como é que foi a reação, Ana, porque o Tico Santa Cruz foi chamado de traidor, teve que se defender, né? Olha lá. Olha lá, tweet de Tico Santa Cruz. Muita desonestidade de uma pequena parcela, e é pequena mesmo, porque eu sei que a grande maioria da militância do Ciro pode estar triste, como estou com esse momento, mas me chamar de traidor, cavalo de Troia, é ignorar que sempre estive nesse projeto por amor e admiração. E continuarei apoiando o PND, o Ciro Gomes em seus passos futuros, como sempre apoiei. Divergências à parte com os rumos da campanha, Ciro é um nome importante para o nosso campo. Não voto por pressão, voto por consciência. Se entender que o voto útil pode ajudar o Brasil a acabar com esse massacre que estamos sofrendo desde o impeachment, assim o farei sem medo. Você não precisa fazer o L e nem se agarrar a uma toalha ou abraçar o candidato. Apenas ir na urna e resolver isso de uma vez, se preciso for. Eu acho interessante, o Tico é muito delicado com as posições políticas dele, porque ele faz mais esforço para explicar por que ele pensa como pensa do que para fazer a cabeça dos outros. Cheio de tato, o Tico Santa Cruz. E sabe que quando eu conheci pessoalmente, ele não vai lembrar disso nem a pau, mas ele veio fazer show em Curitiba, foi dar uma entrevista no estúdio lá da Rádio CBN, me tratou tão bem, um rapaz tão querido, Ana. Não merece ser chamado de traidor. Digo isso com muita segurança. Traidor é uma palavra muito forte e me faz pensar, a gente sempre cita aqui o livro, né, do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo. Diz lá que o principal valor do fascismo é a lealdade ao líder. Então não pode discordar 1 milímetro do líder. E aí, imediatamente, quem discorda é chamado de traidor e afastado do grupo. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para não emular essas coisas, né, Ana? Que são tão perigosas, né, Ana? Cometer injustiça. Pois eu super entendo, obviamente apoio assim, o tato demonstrado pelo Tico, né? Todo esse tempo mesmo para tratar do assunto. Absolutamente respeitável, né? Tem sido absolutamente respeitáveis as posições dele, e ele tem tido mesmo esse cuidado visível, assim, de explicar com bastante calma, com bastante prudência, né? Todos os momentos, assim, das suas percepções. Mas é um reflexo justamente do problema, né, da campanha do Ciro Gomes. O que vem acontecendo nas redes com a campanha do Ciro Gomes está refletido aí na forma como o Tico é tratado ao muito ponderadamente, com muita calma e paciência, anunciar, né, um possível voto útil no Lula no primeiro turno. Isso é parte do problema que já vem acontecendo, que vem miando a campanha do Ciro Gomes e que vem... Aí é a minha análise, não do Tico, né? Vem se colocando como
uma questão, um problema, né? Porque tem gerado muito mais simpatia, né, ao Bolsonaro do que simpatia ao Ciro Gomes em si, né? Então, esse tipo de posicionamento é justamente aquilo que está tirando, né, os apoios da campanha de Ciro Gomes. É uma pena, né? Mas é um reflexo mesmo da comunicação que tem sido feita, eu acredito.